No dia 13 de outubro de 2018, 15 dias antes do segundo turno das eleições, este pequeno canalzinho postou um vídeo avisando: você não é fascista, mas este candidato tem tudo para ser. Na época, choveu xingamentos. Teve gente dizendo que, outros dizendo que. E teve até os assumidamente fascistas e nazistas achando que não seria tão bom para eles. Bem, eu sou contra dizer que eu avisei, mas assim, eu avisei. Nós avisamos, todo mundo gritou, ninguém estava paranoico, os sinais estavam claros. Não, o governo Bolsonaro não é fascista, ainda, mas já não se negam as semelhanças e o andamento que isso está tomando. Parafraseando o filho do mito, não se trata de si, mas de quando esse governo vai abraçar a causa de uma vez. E aproveitando que teve esse comentário aqui que disse: deixa o cara trabalhar pra vocês começarem a criticar. agora, depois de 1 ano e meio de trabalho mal feito, será que eu posso falar de história? Como diz Humberto Eco, seria mais fácil sim se aparecesse alguém dizendo: eu quero abrir Auschwitz, eu sou amante de Mussolini. Mas a vida não é tão fácil como a Netflix. Nós precisamos nos manter alerta antes que o problema tome forma novamente. O fascismo eterno ainda nos rodeia, sempre com uma nova face, nunca com o mesmo uniforme. O problema às vezes é banal, e começa lá no tiozão engraçado da família. Opa, nada suave, nada tranquilo, não é? No primeiro episódio dessa série, nós vimos através das fontes o que genericamente é fascismo. As diferenças do fascismo histórico para o fascismo eterno, a pátria e o mito fundador, enfim. Hoje, vamos um pouco mais a fundo. Vamos falar do mínimo fascista, ou o fascismo paligenético. Ou seja, para além da aparência, quais são as bases mínimas para fomentar um governo dessa estirpe e o que sobra do jogo de significados que formam o fascismo. Sim, o fascismo é um jogo. Então fica até o final do vídeo que eu te explico. Vamos aí? No primeiro episódio, descobrimos como o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita a tomar o poder do mundo e foi chamada assim de fascismo histórico. Inspirado em Mussolini, outros movimentos encontraram um arquétipo para seguir. Logo, o fascismo seria então a fórmula ou a cartilha política com a qual um bloco dominante acata uma via reacionária de dominação do poder a partir de mitos e histórias nacionais, criando assim uma massa genérica chamada de pátria para chegar e ficar no poder. Porém, se analisarmos outros governos considerados fascistas, não veremos a exata mesma fórmula italiana. Há pontos a mais e pontos a menos. E agora? Então, nada além da Itália é fascismo, certo? Errado. E foi esse debate que as ciências humanas travaram a partir da década de 70. E dentre tantos autores, o historiador Roger Griffin adicionou um ponto interessante para nossa compreensão. O fascismo passa a ser entendido como uma tradição política, não um ponto fora da curva isolado e preso na Itália, mas como um resultado possível dentro de certas condições sociais e econômicas de países. Assim, ainda vivemos os séculos do fascismo. Mas é claro, se hoje vivemos na era da hiperglobalização das redes sociais, a cara do fascismo também será outra, uma modificação a partir da base autoritária. Então, podemos assumir que todo governo autoritário é fascista, certo? Errado de novo. Aí é que vem a pegadinha. O termo fascismo não é sinônimo de autoritarismo. Todo fascista é autoritário, mas nem todo autoritário é fascista. Fascismo é um tipo específico de regime autoritário. Por isso que Roger Griffin defende que mesmo com as diferenças nos governos fascistas, é preciso tomar uma base mínima, que sirva de suporte interpretativo para que historiadores delimitem qual a real linhagem do histórico do fascismo e o que não é fascismo. Porque ok, o fascismo italiano foi o primeiro a estabelecer um folclore de tomada ao poder e convenceu vários líderes europeus liberais que o novo regime estava conduzindo uma reforma social interessante e que combatia a tal ameaça comunista. Porém, só os convenceu porque havia contexto. A crise de 29 botava em xeque algumas práticas liberais e a ascensão de fascistas aconteceu sob esse contexto. Soma essa crise ao enfraquecimento das esquerdas e as situações aparentemente contraditórias, como os setores populares trabalhadores, os ricos e a classe média, apoiando o mesmo projeto com interesses antagônicos entre si, começam a se explicar. Isso não acontece como resultado de tolerância entre essas pessoas, mas de desconjunção política e ideológica. Uma espécie de confusão estruturada, de união desunida. E o fascismo aparece sempre como um salvador supremo de todos esses desejos. Por isso, mesmo que filosoficamente desarticulado, politicamente contraditório, ele é emocionalmente estável
e ligado às bases viscerais e do afeto. Essa é a chamada psicologia do fascismo, baseada na manipulação de sentimentos de pertencimento. Logo, em nome do bem maior, que é a pátria ou qualquer significante genérico em torno de um líder supremo, vale tudo, porque a verdade já foi revelada. Como aplicou Goebbels, o pai do marketing nazi-fascista, pode-se mentir e repetir a mentira incessantemente até que ela vire verdade. Pode-se dizer coisas que não fazem o menor sentido para a realidade concreta, pode-se conspirar o quanto quiser e continuará ganhando seguidores, pois o vínculo construído com essa massa não é do âmbito da consciência, mas do âmbito do irracional, da paixão do líder. O seu olho brilha, tem uma luz especial. Muito, dá vontade de chorar quando a gente fica perto. Verdade, não é adoração, não. Ah, agora entendi. Então, se Goebbels usou essa técnica e ele era nazista, então eu posso dizer que todo regime fascista é nazista, certo? Não, errado, porque ao contrário do nazifascismo, que tinha uma fórmula fechada e bem determinada no seu tempo histórico, o fascismo é um jogo de significados, uma estrutura que pode se alterar com o tempo e manter os seus significados. E aqui chegamos em uma das melhores explicações visuais sobre o fascismo que eu já vi. O Jogo, de Umberto Eco. Baseado na ideia do filósofo da linguagem Ludwig Wittgenstein, Eco mostra que é possível no fascismo ser diferente e ter semelhança fundamental entre si. Não entendeu? Nem eu. Então, considere a seguinte sequência. Os números são grupos políticos fascistas históricos. As letras são características clássicas desses fascismos. Eco aponta que o grupo 2 é similar ao grupo 1, já que ele apresenta duas características em comum. E pelo mesmo motivo, 3 é similar a 2 e 4. Do mesmo modo, 3 e 1 compartilham em comum a característica C. E agora, o mais interessante, 4 e 1, apesar de não ter nenhuma característica direta em comum, têm tantas semelhanças com 1 e 3, 2 e 4 e 3 e 3, que são também parte de um mesmo grupo, mesmo sendo completamente diferentes. Amigos, historiador também fala de lógica e matemática. Assim, fascismo é um termo para todas as situações que alguém precisa analisar um regime e ainda que se elimine uma ou mais características dele, o sistema ainda pode ser reconhecido como fascista. Quer um exemplo? Tire o imperialismo do fascismo e você ainda terá Franco e Salazar, líderes supremos em Espanha e Portugal. Tire o expansionismo do nazifascismo e você ainda terá todo o resto da cartilha fascista. Tire o autoritarismo e o anticomunismo da ditadura militar brasileira e você não terá, por exemplo, expansionismo territorial ou supremacia da raça. Logo, nossa ditadura militar foi autoritária e violenta, mas não fascista. Entendeu como utilizar a ferramenta do jogo para analisar fascismos ou não fascismos? Quando depois da análise ainda restar muitos resíduos essenciais de fascismo? Alerta! Pode ser um indício do fascismo paligenético, o centro, o coração, a raiz do fascismo, aquilo que está no DNA fascista, e que depois de tantas décadas de estudo, historiadores e cientistas sociais conseguem apontar alguns consensos. Reuni algum desses pontos consenso numa lista que eu chamei de mínimo fascista, e com ela é possível jogar o jogo com mais propriedade. Então, anote aí e depois cheque nas fontes pesquisadas. Uau! Número 1. Culto à tradição. Retornar a um tempo de glórias é uma motivação muito mais antiga que o fascismo, óbvio. Porém, a diferença aqui é como o fascismo é mais do que uma ideologia, ela é um estilo de vida. A ideia é te convencer que tudo que vivemos é visto como depravação moderna e que houve um tempo no passado remoto onde existiu a paz e a decência. A consequência disso é que não pode mais haver aprimoramento do conhecimento, uma vez que a verdade final já foi revelada no passado e nós podemos apenas continuar a interpretar sua mensagem obscura. Portanto, número 2, cultuar a tradição implica em negar o científico e o moderno. Apesar dos fascismos históricos terem glorificado a tecnologia, ela servia a valores do passado. Os fascistas estão sempre engajados em atacar o modernismo enquanto forma de pensar, e intelectuais, cientistas e estudiosos como traidores dos valores tradicionais. Seja lá o que isso signifique. Umberto Eco cita supostas declarações de Hermann Göring, presidente do partido nazista durante o Terceiro Reich, que dizia que estudiosos eram degenerados, espertalhões e que, abre aspas, a universidade é um ninho de comunistas.
Enfim, o ponto aqui é que pensar seria se afeminar. Não é másculo ter esse tipo de sensibilidade à arte. Como o fascismo eterno provém da frustração individual ou social, ele é naturalmente excludente, e não à toa apela para elites gananciosas, classes médias ressentidas ou classes ascendentes com expectativas frustradas. Número 3. Dependência psicológica com o líder. Do ponto de vista da psicologia, o indivíduo em massa irracional abandona o seu ideal de ego e substitui pelo ego do seu líder. Assim, as motivações da massa passam a ser controladas de cima para baixo, e para que isso aconteça, os fascismos recorrem a uma estratégia interessante. O líder é retratado ao mesmo tempo como um pequeno grande homem e um super-homem, ou seja, ao mesmo tempo que ele é o super-homem, na medida que é o único possível combatente dos inimigos comunistas, ele é um líder comum, um homem ignorante e, portanto, carismático. Isso gera uma submissão às avessas. Cada um só obedece porque também manda, porque se identifica. Ou seja, a parte psicológica não é a causa real do fascismo. O fascismo é quem define uma área psicológica que pode ser explorada com sucesso para gerar essa dependência. Umberto Eco aponta que não é à toa que o herói do fascismo tende a brincar com armas. Faz isso, segundo ele, como substituição fálica de processos psicossociais incompletos. Quer ao mesmo tempo impor autoridade e esconder fraquezas. É isso que gera na imagem do líder o duplo sentimento entre desejo e medo em se submeter à autoridade e ser você mesmo essa autoridade representada. Para criar esse ciclo de pertencimento, os fascismos utilizam o mecanismo de, número 5, discordância é traição. Observe o que acontece com todos os membros dos governos fascistas que discordam. Viram traidores da causa. Todos. Não há aliados, há cúmplices. Como o líder é o único intérprete da vontade comum, o povo é seu povo. É um populismo que faz de conta. Umberto Eco crava lá em 1995. Em nosso futuro, desenha-se um populismo de TV ou internet, na qual uma resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos será chamado de voz do povo. Número 6. O fascismo eterno é ultranacionalista e isso você já sabe. Por isso, há uma preocupação excessiva em reafirmar o sentimento de pátria. E qual a melhor forma de fazer isso? Plantar o medo que há inimigos internos e externos atacando seu país a todo momento. Na raiz da psicologia do fascismo eterno, há uma obsessão com conspiração a todo momento. Os seguidores precisam se sentir sufocados. E não à toa as instituições, a oposição, todo mundo vira inimigo. Milícia, gabinete do ódio existe há muito tempo, foi inventado contra mim. É claro que isso está articulado há décadas. Há décadas existe esse gabinete do ódio contra o Olavo, porra! Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Chega lá, me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração no seu... Que número 7, os inimigos também são ao mesmo tempo muito fortes e muito fracos. Os judeus eram ricos e roubavam empregos, mas também eram uma raça degenerada. Comunistas têm a dominação mundial, mas são burros e incompetentes. Isso serve para ajudar os fanáticos do fascismo a serem convencidos de que eles podem superar os inimigos. Isso acontece, no entanto, diante de número 8, a apropriação da linguagem e máquina de propaganda coordenada. Todos os fascismos pelo mundo até agora trabalharam na inversão de termos históricos, alterando o sentido de palavras, fazendo discursos ambíguos e querendo interferir no sistema de educação e de ensino, como formas de limitar as ferramentas de raciocínio crítico e político das pessoas. Como é preciso manter seus seguidores fanáticos em constante estado de guerra, uma máquina centralizada de propaganda política é sempre elemento fundamental dos fascismos eternos. Em um dos momentos, uma brasileira de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, elogiou o brilho dos olhos do presidente Bolsonaro, o que evidentemente deixou ele emocionado, agradecido e até encabulado. Eu poderia continuar listando diversas possibilidades para demonstrar que o fascismo no século que vivemos é estrutural. Não só porque ele também tem uma faceta comportamental e psicologizante, mas porque o fascismo não compõe nada que não o exagero das bases do próprio sistema que nós já vivemos. Ele é apoiado nas estruturas. Os desejos de fascismos são produzidos na nossa estrutura. O nosso líder, portanto, pode mentir como um fascista, incentivar a violência como um fascista, elogiar ditadores como um fascista, ter aspirações fascistas, mas, para nossa sorte, ainda faltam alguns polos de resistência que impedem de marcar o Brasil em definitivo como fascista. Ainda assim, não é mais possível negar o que acontece. Não é loucura, não é cortina de fumaça, não é doença.
É método, tradição política, faz parte da estrutura social. Por isso insisto, dependendo da nossa ação, talvez Jair nunca será o fascista que gostaria de ser. Mas como? Como atingir uma vida não fascista se o fascismo nasce das bases da sociedade? É o que vamos tratar nos 2 episódios finais da nossa série, os microfascismos e o manual de ação antifascista. Microfascismos porque sim, o fascismo atravessa todos nós. Isso incomoda muito de ouvir, mas eu vou dizer. Se o fascismo tem origem no senso comum, da qual todos nós nos alimentamos todos os dias inevitavelmente, precisamos todos tomar cuidado com o fascismo. Não apenas esse que é limitado à ditadura política, mas do fascismo que está plantado dentro de cada um de nós. Que esse vídeo foi feito para compartilhar com parente, no grupo da família e com amigos, mas não se esquece você de conferir as fontes na descrição, se aprofundar mais nesse assunto e buscar para além desse vídeo, tudo bem? Se puder, passa no Catarse e assine esse canal aqui, faz toda a diferença para o meu trabalho. E se você pediu o vídeo sobre integralismo no episódio passado, muito obrigado. Ele vai rolar, eu já tô lendo os materiais e preparando o conteúdo, mas as coisas aqui demoram um tiquinho, porque faço tudo sozinho, mas vai sair sim. E para não perder, já marca o canal com o sininho, deixa o like, a inscrição e vamos trocar ideia nos comentários pro algoritmo ver que esse vídeo é relevante. Use esse espaço para um debate seguro e civilizado, e te vejo na semana que vem. Falou!